Bem-vindos. É com imensa satisfação que a Escola de Engenharia de São Carlos da USP recebe vocês aqui hoje na 15ª Semana da Pós-Graduação na ESC. Esse evento tem como objetivo discutir temas relevantes para a investigação científica, oferecendo informações, debates e treinamentos à comunidade acadêmica, em especial aos alunos de pós-graduação. Promovida pelo Serviço de Biblioteca, professor Dr. Sérgio Rodrigues Fontes, pela Comissão de Pós-Graduação e pelo Serviço de Pós-Graduação da Escola, neste ano a semana traz o tema Boas Práticas na Pesquisa, Inovação e as Oportunidades no Setor Privado. A programação das atividades estende-se até sexta-feira, dia 15, e em todos os dias do evento, as empresas apoiadoras oferecerão brindes para sorteios entre os participantes. Além disso, será feita a arrecadação de doações para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta e para o Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld. Mais informações podem ser obtidas com a organização do evento. Agradecemos às empresas patrocinadoras e apoiadoras: Smart PLM, Dotlib, Editora Cubo, KNMA, Trembão Lanchonete, Tor Labs e LAC Artigos para Laboratórios. Na USP, também apoiam essa realização o Centro de Educação Física, Esportes e Recreação e o Centro Cultural da Prefeitura do Campus, além da editora da USP. Agora teremos a palestra Bem-Estar Emocional. Convidamos para participar Bárbara Kostock Monteiro, psicóloga do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Campus São Carlos. Bárbara possui graduação em bacharelado e formação de psicólogos pela Universidade Federal de São Carlos e mestrado em psicologia pela UFSCar. É especialista em psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia e cursa doutorado em psicologia na UFSCar. Atualmente é professora da Universidade Metodista de Piracicaba. Bom dia, gente. Então, como ele falou, a nossa palestra, vai ser sobre bem-estar emocional. Eu vou me focar mais sobre saúde mental na universidade, algumas estratégias para a gente conseguir superar algumas dificuldades que eu imagino que na pós-graduação seja comum, não só a realidade de vocês, a minha no doutorado e de vários colegas e clientes que eu atendo. Então, vamos lá. Para falar de bem-estar, a gente vai ter que falar de saúde, de um modo geral, principalmente saúde mental, e algumas estratégias. Como ele disse, meu nome é Bárbara. Aqui um resumo da apresentação que ele fez. Eu trabalho com clínica desde 2010. No consultório, eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei em empresa, atendendo os funcionários. Eu fiz algumas coisas nesse caminho. Eu vou descer para falar aqui de baixo, que eu acho que é um pouco melhor. Então, vamos começar a pensar um pouco sobre saúde mental na pós-graduação. Quando a gente fala em saúde mental, muitas vezes vem com alguns estigmas. Então, vamos começar um pouco diferente, vamos pensar na universidade, E aí eu queria que vocês falassem um pouco comigo. Como que é estar na universidade, como que é estar na pós-graduação? Então, o que é esperado de vocês, de modo geral? O que vocês entendem que é esperado de vocês? Pode falar. Não, pode só falar informalmente, sim. Peraí, eu só vou falar aqui para quem está gravando. Então, ela está falando que terminou o mestrado, está no doutorado,
E, principalmente, quando é bolsista, espera-se algumas contribuições, né, para o retorno da pesquisa. E que, muitas vezes, esse trabalho se mistura com o trabalho aqui, com o trabalho em casa. Eu não avisei que eu ia fazer isso, né? Desculpa. Pode falando. Quando acontece, né? Ela está falando da dificuldade de conciliar essas cobranças com a vida pessoal, né? Com a família, com as coisas fora da universidade. Isso acontece com mais alguém aqui? Acho que mesmo quem não tem filho, né? Como que é? É fácil conciliar tudo? São muitas horas de trabalho fora da universidade? Ou quase nada? E mesmo os alunos que não têm família, os que vêm de fora, eles também já enfrentam uma outra dificuldade. A dificuldade não é maior só porque a pessoa tem família ou filhos. A dificuldade também é enfrentada por alunos que vêm de outras cidades estudar aqui. Então, como eles enfrentam isso? Eu tenho amigos e amigas que enfrentam isso, a saudade de casa, né? A situação de ter que ficar só aqui numa cidade desconhecida, onde não se conhece. Tem que se formar novos laços. Então, são muitas coisas, um turbilhão de coisas. E como que o aluno consegue conciliar isso com o foco dele? Então, o foco dele, se ele passou num programa de pós-graduação, o foco dele é a pesquisa. Mas se ele não está emocionalmente bem, como que ele vai fazer isso? E a universidade está preparada para receber esses alunos? A universidade tem esse amparo? A universidade, pelo que eu vejo, de uma forma geral, não está preparada, não dá esse amparo quando esse aluno precisa, seja ele com família aqui, seja ele um aluno que veio de uma cidade de fora. Eu acrescentaria ainda que a gente tem algumas pessoas que vêm de outro país, né? Que tem a questão da língua, tem a questão da cultura, tem a questão até da alimentação, depende do que a pessoa está acostumada ou não. Obrigada, viu? Mais alguém quer falar de alguma coisa que vocês consideram que é esperado de quem está aqui? Além desse rendimento bastante grande fora daqui, que desconsidera algumas outras coisas? É esperado que vocês saiam bem nas disciplinas? É esperado que vocês estejam atualizados das últimas pesquisas? É esperado que vocês participem de congressos? É esperado que vocês tenham recursos para participar desses congressos? Sim. É esperado que vocês estejam sorridentes, dispostos para conviver nos laboratórios, nas reuniões, e que se deem bem com seus colegas? É esperado que vocês se deem bem com seus orientadores? É esperado que vocês apresentem bem, falem bem, publiquem artigos com bastante frequência, de preferência, né? Em lugares bastante relevantes, quanto mais, melhor. Tem muita coisa que é esperado. E aí, como ela disse, a questão... Como que é seu nome? Como a Georgiane disse, a questão de você estar em outra cidade. Às vezes, não é a sua cidade, não é uma cidade onde você está adaptado. Às vezes é. Que nem para mim, estar aqui em São Carlos é uma delícia. Eu vim para cá para fazer a graduação e sair daqui, mas eu continuo ficando metade da semana aqui, eu gosto, tudo. Só que para mim é assim. Algumas outras pessoas não necessariamente. E aí, como que é estar numa outra cidade? Sabe? Como que é se organizar aqui? Eu não estou falando só do básico de sobreviver. Tem uma diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver, a gente dorme, a gente come, e a gente tem condição de tomar banho num lugar adequado, uma vida mais ou menos adequada. Agora, quando eu falo viver, eu estou falando de um pouco a mais, que é o lugar onde você encontra pessoas que você gosta, lugares onde você se sente bem. Aquele lugar, uma comida que você gosta de comer, algum lugar que você pensa, nossa, estou com vontade de ir em tal lugar. Para as meninas, o lugar onde você sabe que você pode ir no cabeleireiro, que ele não vai fazer muita besteira, e assim por diante. Não é tão fácil.
E a gente não constrói isso de uma hora para outra, a gente leva um tempo, tá? Junto com essa correria que a gente tem que estar ali dando conta de 1000 coisas. A parte das dificuldades, eu acho que a gente acabou falando, né? Quais são as dificuldades de conciliar isso tudo. E aí eu vou e falo, então, de saúde e bem-estar. Fácil nesse contexto. Então, assim, quando a gente pensa em saúde, segundo uma definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Considerando isso, tem alguém aqui que se considere plenamente saudável no momento? Então, vamos para a saúde mental. Eu estou numa sala de doentes que não estão saudáveis, então vamos falar da parte que eu consigo cuidar um pouco mais. Então, saúde mental é um estado de saúde, é um estado emocional e psicológico de bem-estar, no qual o indivíduo encontra-se apto para utilizar de forma plena suas capacidades e habilidades cognitivas e emocionais, funcionar em sociedade e lidar com demandas que encontra em sua vida diária. Isso é uma coisa que oscila um pouco mais. Tem dia que a gente está pleno, que a gente está dando conta de todas as demandas. Tem dia que não. Tem dia que a gente consegue identificar o porquê que a gente não está conseguindo, e tem dias que não. Tem dia que eu simplesmente acordo assim, falo, eu não estou disposta hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo de um atendimento meu ontem à tarde. A minha cliente falou, nossa, eu ia falar na sessão passada, mas eu achei melhor não falar. Você não estava com uma cara boa, né? Você não estava bem. Aconteceu alguma coisa? Eu não quis te perguntar na hora para não te deixar envergonhada. E assim, foi semana passada o atendimento dela e eu não lembrava de nada que tivesse me acontecido. Então, a princípio, eu estava bem. Assim, eu não estava doente, eu não tinha brigado com ninguém, eu não estava... Eu estava cansada. Isso sim. Sabe, vocês estão me vendo aqui num momento ótimo. Dormi super bem essa noite, não acordei nenhuma vez, dormi 8 horas, está tudo certo. Então, assim, só que não foi com essa aparência que ela me viu na semana passada. Eu provavelmente não estava numa condição de saúde aqui. Só que quando a gente fala em saúde mental, além desses dias não tão bem, a gente tem alguns adoecimentos que eles não são visíveis. Por quê, né? Porque a gente é uma pessoa multifatorial. Como que é? A gente pode dividir aqui em algumas esferas, então a gente tem o aspecto pessoal, o aspecto de qualidade de vida, profissional e de relacionamentos. São bolinhas que a gente tenta manter no ar, como ela comentou, são muitas coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar na parte pessoal, então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter saúde, o mínimo, então eu... No caso de vocês, pós-graduandos, eu numa parte também, a gente tem que separar um tempo para ir no médico, para ir no dentista, para fazer os check-ups. A gente tem que estar com a saúde mais ou menos em dia. E acrescentaria ainda nesse aspecto, a gente tem que praticar alguma atividade física, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? A gente tem que ter o desenvolvimento intelectual, que até aí, estando na universidade, ele acontece mais rapidamente, e o equilíbrio emocional. Na parte de qualidade de vida, a gente tem que conciliar lazer, diversão, felicidade, espiritualidade, para quem considera isso como um aspecto. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, que inclui a religião, mas não se limita a isso. Na parte profissional, nosso trabalho, de algum modo, tem que proporcionar para a gente realização profissional, contribuição social e também a parte financeira. Ele tem que propiciar que a gente arque com a nossa vida, né? E no momento seguinte, com o desenvolvimento profissional, que a gente possa fazer planos, que a gente possa construir uma vida de acordo com o que a gente almeja. Na parte de relacionamentos, a gente tem que conciliar ainda a família, os relacionamentos afetivos amorosos e os sociais. Junto com a pós-graduação. É fácil manter isso tudo? E, assim, a má notícia é que se alguém for continuar, tiver interesse em continuar sendo pesquisador, que imagino que seja o caso da grande maioria, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar a cobrança por artigo, vai continuar essas outras coisas que vocês percebem no dia a dia. Então, o ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio disso tudo para não adoecer.
mas vão ter momentos em que não tem jeito. E aí, quando a gente pensa em principais adoecimentos, a gente tem algumas questões que são muito presentes na pós-graduação, na graduação também, mas na pós-graduação parece que se intensifica. Ansiedade, depressão e estresse são os mais comuns. A gente tem os outros, bastante graves também, mas esses são os mais recorrentes. Então, espera aí, que tem um slide que eu queria falar. Bom, eu tinha posto um slide que eu não devo ter salvado quando eu pus, com algumas notícias. Tinha lá, assim, eu procurei rápido no Google, quando eu estava montando, eu pus lá, adoecimento na pós-graduação. E apareceram, assim, infinitas notícias sobre estresse na pós-graduação, suicídio na pós-graduação, ansiedade, depressão, em alguns estudos brasileiros. Outros eram só notícias em site, né? No Brasil, a gente ainda tem pouca produção nisso, mas fora daqui tem sido mais estudado. Tem um... Bom, no finzinho eu falo, peraí. Então, vamos falar dos adoecimentos. Vou falar um pouquinho sobre o que é depressão, um pouco sobre os sintomas. A ideia de quando eu pus isso não é me estender, mas é que vocês consigam identificar alguns sinais se estiver acontecendo em vocês ou em alguns colegas. Tá? A depressão está entre os 3 transtornos mais recorrentes no mundo. Então, é um adoecimento comum. De 3% a 5% da população geral vai ser afetada em algum momento da vida por depressão. E eu não estou falando de estar deprimido hoje. Eu estou falando da depressão como doença. Tem uma relação, assim, uma perda de fé em si mesmo, de acreditar pouco em si. A pessoa, quando ela está deprimida, ela não se sente capaz de reagir ao estado de infelicidade. Com o passar do tempo, ela acaba se fechando e há uma tendência ao isolamento. E isso é muito prejudicial. O porquê? Quando a gente deprime, a gente fica mais no nosso canto. Quando a gente está mais no nosso canto, a gente interage menos com pessoas, a gente faz menos coisas. E, com isso, cada vez menos a gente vai tendo acesso a aspectos de prazer, aspectos reforçadores, a condições que trazem bem-estar. Ou seja, a gente vai alimentando esse adoecimento e a gente vai criando uma condição cada vez pior. Entre os sintomas, a gente tem aqui as dores diversas, então sente mais dor. A cabeça dói mais, o corpo dói mais. Então, são dores que já existem, essas dores são intensificadas. Tontura, mal-estar indefinido, formigamento, peso e vazio na cabeça ou no corpo, tremores, aperto no peito, angústia, choro fácil, irritação, falta de energia, dificuldade de concentração e isolamento. Esses são alguns dos sintomas. Uma outra doença é a ansiedade. Alguém já ficou ansioso? Alguém já teve crise de ansiedade? Quem já teve sabe que é uma condição horrorosa, né? E tem, além desses picos, a gente tem a condição de uma pessoa com ansiedade. Que, assim como a depressão, tem dias que a gente está deprimido, tem dia que a gente está ansioso. Tem condições que levam a gente a ficar ansiosos em alguns momentos. Ou por que a gente fica ansioso em alguns momentos? Porque essa é uma função adaptativa. A gente tem que sentir isso para lidar com algumas coisas. Porém, quando esse alarme fica disparando aí o tempo inteiro, isso já não é mais adaptativo, isso já não promove mais a sobrevivência, e isso causa sofrimento. Então, a ansiedade ela é um sentimento humano normal frente a situações avaliadas como ameaçadoras ou difíceis. Ela tende a desaparecer com a habituação à situação, assim como o medo e a preocupação, que à medida que a gente vai lidando com a situação, eles vão diminuindo. Como eu disse, tem uma função adaptativa. E aí, aqui é uma variação grande, mas cada estudo fala uma coisa, dependendo de como a gente mede ou a que a gente refere, a gente tem dados que mostram que acomete de 5% a 31% da população mundial. Entre os sintomas, a gente tem os sintomas psicológicos e físicos, a apreensão, sensação de falta de controle, sensação de perigo iminente, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, preocupação excessiva com determinadas situações. Então, fico o tempo inteiro pensando na mesma situação, aquela situação fica sendo recorrente nos pensamentos. Medo intenso e irracional de objetos ou situações do cotidiano. Que nem eu atendo um moço que só de pensar em entrar aqui na USP, ele já tinha crise de ansiedade.
Ir para o laboratório dele, que era lá no Campus 2, estava impossível. E assim, o caso dele chegou num ponto tão grave, assim, que ele não conseguia vir, deixou de vir, pediu afastamento, só que acabou o prazo. Acabou o prazo do afastamento, acabou o prazo dele no programa, e ele teve bolsa da FAPESP. O que faz? Ia ter que devolver tudo. Sabe, foi... Ele vai defender terça que vem. Então, andou. Agora, se vai passar ou não é a outra parte da história. Mas, assim, só de conseguir vir para o campus de novo, de conseguir ter contato com o professor. No caso dele foi específico, ele teve uma condição complicada com a orientadora e trouxe algumas consequências para ele. Mas foi. Nos aspectos físicos, palpitação no coração, transpiração em excesso, tensão e dores musculares, respiração pesada, tontura, sensação de desmaio, indigestão ou diarreia, sensação de cansaço ou de fadiga. Quando esses sintomas são recorrentes, a gente precisa cuidar dele de uma forma diferente. Tá? Se tiver muito intenso, precisa de medicamento, e a terapia ajuda a lidar de uma forma diferente com as situações e ir melhorando aqui. Agora aqui, o que acontece com esse moço aqui? Estresse. Por que ele está estressado? Porque ele tem aqui tudo para lidar, que é uma vida semelhante à nossa vida. Então, o que é o estresse? O estresse é uma resposta natural indispensável do nosso organismo diante de uma situação de ameaça. Ele é um mecanismo de autoproteção que mobiliza nossos recursos de sobrevivência com respostas fisiológicas de combate ou fuga, a exposições que ultrapassam nossos recursos de enfrentamento e um estado de tensão que causa quebra no equilíbrio interno do organismo. O estresse sabe aquele frio na barriga que dá quando a gente quase bate carro? Essa é uma liberação de substâncias de estresse, assim, é o conjunto das substâncias que também produzem estresse. É normal. Assim, o estresse ele é um gatilho que é ativado quando a gente se depara com uma situação nova, seja ela positiva ou negativa. Por exemplo, deixa eu ver uma situação boa. Férias. Quantas vezes vocês tiram férias por ano? Entre Natal e Réveillon. Vamos pensar no Natal. Natal é uma condição boa, é feriado, família, tudo. É sempre muito tranquilo na casa de vocês o Natal? Na minha não é tanto. Assim. É tranquilo? Alguém fala, e aí? Você está estudando ainda? Mas você está com a sua família, são pessoas que amam vocês e que vocês amam. Assim, o Natal, essa condição toda, ela é considerada estressante também, assim, entre outras, porque sai do nosso dia a dia, assim, é uma situação nova que a gente tem que lidar e que às vezes libera algumas coisas. Que nenhum exemplo positivo, mas bem causador de estresse é casamento ou ir morar junto, sabe? É adaptação com uma vida toda nova, apesar de ser positivo. As coisas ruins que causam estresse, eu acho que eu não preciso falar, que é meio senso comum. Por que isso? É uma função de adaptação. Só que as substâncias que liberam é a mesma substância que libera quando nosso hominho aqui encontrava um urso ou um leão na Idade das Cavernas. É um sistema primitivo que a gente tem de alarme e que libera as mesmas coisas. Então, quando a gente se depara com uma situação estressora, essa situação prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. O que isso significa? Que manda sangue para o músculo e pouco sangue para a cabeça. Então, não é a hora da gente discutir. Tá? Porque você está pensando pouco. Por isso, aquela história de pare, respira, conta até 10 e depois conversa. Só que o estresse, quando esse alarme fica disparado por muito tempo, ele causa um desgaste grande no nosso corpo. A gente tem uma produção de adrenalina, noradrenalina e outras substâncias, o cortisol, que vão causando danos. E quando a gente permanece estressado por um período longo de tempo, sem tomar alguns cuidados, a gente adoece. Então, entre sintomas de estresse estão dores de cabeça, insônia, garganta seca, dor muscular, falta de ar, taquicardia, pressão alta, mãos frias, dente rangendo, fadiga, dor no peito, indigestão, constipação, diarreia, transpiração exagerada. Aqui, sintomas físicos. Entre sintomas psicológicos, a gente tem a apatia,
déficit de memória e cognitivo, tiques nervosos, isolamento, introspecção, sentimento de perseguição, desmotivação, autoritarismo, irritabilidade, emotividade acentuada, entre outros. E quando, assim, pode acontecer um pico disso, por exemplo, estou passando por uma situação muito estressora, fiquei muito nervosa, minha pressão subiu um pouco, eu tive uma alteração de humor por um tempo. Só que isso, dependendo da gravidade ou da duração, isso pode se tornar crônico. Então, a pessoa pode se tornar hipertensa, a pessoa pode se tornar diabética, a pessoa pode passar a ter problemas sérios assim, de distúrbio de sono, e assim por diante. Eu vou falar mais para frente de como que a gente lida com isso tudo, tá? Mas a questão de uma vida equilibrada, principalmente da atividade física, é um dos meios que a gente tem de produzir substâncias contrárias às substâncias de estresse. Porque tudo que eu estou falando com vocês aqui é tudo um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro, tá? Então, são substâncias que vão sendo produzidas ou deixando de ser produzidas no nosso cérebro e que causa isso. Assim. Então, depressão, ansiedade e estresse são doenças neuroquímicas. Dentro do estresse, a gente tem uma parte específica que é bastante comum na pós-graduação, que é o burnout, que é um tipo de estresse relacionado diretamente ao trabalho. Então, é uma resposta a um estado prolongado de estresse, decorrente da cronificação, quando os métodos de enfrentamento falham ou são insuficientes. Enquanto o estresse normal, ele pode apresentar aspectos positivos ou negativos, por exemplo, preparar a pessoa para lidar com uma situação nova, que nem fazer a palestra não é uma coisa tão tranquila. Eu ia falar para um público que eu não estou acostumada. Ontem eu estava mais tensa do que quando eu faço as palestras normais lá na IFISC. Eu acabei não falando para vocês, mas eu trabalho no projeto que a gente tem feito, que é a IFISC e o Bem-Estar de Sua Comunidade, que é um projeto para atender os alunos de graduação, pós, funcionários e professores lá do IFISC, e trabalhar com promoção e prevenção de saúde também, especialmente saúde mental, que é o que eu domino. Tá? Então, assim, enquanto o estresse ele pode apresentar... Bom, aqui, né, o burnout ele tem sempre um caráter negativo, que é o que a gente chama de distresse, porque aqui já ultrapassou a capacidade de enfrentamento. Está só com o resultado das coisas negativas do estresse. Então, por um lado, o burnout está relacionado com o mundo do trabalho e com o tipo de atividades laborais do indivíduo, muito comum na pós-graduação. Então, é aquele estresse causado pelo tipo de trabalho, é comum também nas profissões de saúde e educação. Tá? Nessa hora, a pessoa passa por um adoecimento que daí já é mais difícil de tratar. Então, se perceber que o estresse está muito grande, está exagerado, está difícil de lidar, vocês não estão sendo mais da forma como vocês eram, procurem ajuda. E a ajuda que eu digo é o psiquiatra mesmo, tá? Que não precisa ter preconceito, não é um médico de louco, é só alguém que estudou para fazer isso. Mas, se tiver muito difícil, conversa com o neurologista, com o clínico geral, as meninas do ginecologista, que eles vão conseguir identificar com mais facilidade. Peguei aqui uma fala da presidente da ANPEG. Vários são os casos registrados pela ANPEG de atitudes abusivas ou negligentes relatadas por estudantes que sofreram assédio moral durante reuniões ou aulas. Igualmente frequentes são os casos que chegam à ANPEG de orientadores omissos diante de questões ligadas à pesquisa de seus orientandos, ou aqueles que solicitam aos alunos tarefas não relacionadas às suas pesquisas. Em outros casos, os relatos são de corte de bolsas e reprovação não justificadas, ou com justificativas falsas ou não acadêmicas. Também o assédio sexual em suas diversas formas e a discriminação de gênero, que ainda persistem no mundo e são apontados como fatores desencadeadores de distúrbios psicológicos na academia, sobretudo entre mulheres. Eu peguei esse relato porque ele traz uma série de outros elementos que às vezes a gente não está olhando. Tá? Então, esses são mais alguns fatores de adoecimento na pós-graduação. Vocês conhecem pessoas que já passaram por situações assim? Sim. Né? Então, chega de falar de doença, vamos falar de saúde? E eu vou tentar ajudar vocês, então, a pensar em formas de viver um pouco melhor o dia a dia e de tentar conciliar um pouco melhor as coisas para ter mais saúde. Então, as atividades culturais são muito importantes, que nem eu tenho acompanhado aqui, que depois das palestras tem sempre... Está tendo, né? Teve a bateria, teve música. Então, essas coisas são importantes da gente ter no nosso dia a dia.
Autoconceito positivo, que é a questão da autoconfiança, da autoimagem, da autoestima. Sucesso acadêmico, que essa parte depende mais de empenho, não é? Às vezes tão difícil de conseguir quanto a autoimagem. E quando eu falo em sucesso, ele pode ter várias caras. Às vezes não só os artigos publicados em lugares interessantes de estar, mas eu acho que nessa hora é importante cada um olhar para a sua história de vida e considerar o que é sucesso dentro da sua própria vida. O que é realização? Sabe, que nem eu estou aqui falando com vocês, eu fui convidada porque eu trabalho no IFISC. Esse projeto do IFISC é parte do meu projeto de doutorado. Eu trabalho no IFISC, eu dou aula numa universidade e eu tenho um consultório. Eu me dedico tanto à pós-graduação quanto meus colegas? Não. Assim, para mim, o sucesso está aqui, está falando com vocês. Para algumas outras colegas, o sucesso é a publicação de um artigo numa revista boa. Para outros, é o convite para alguns eventos ou para algumas outras coisas. Então, depende da vida de cada um, depende do objetivo de cada um. Tá? As atividades esportivas, muito, muito importante, elas previnem envelhecimento, tanto por ansiedade, quanto por estresse, quanto por depressão, quanto vários outros. Então, pelo menos 3 vezes por semana, 20 minutos por dia, de preferência com a luz do dia. E não precisa ser nada muito intenso. Pode ser a caminhada, pode ser dança, ser o que vocês gostam de fazer. Eu estou falando na parte de bem-estar, eu não estou falando na parte de condicionamento físico, nem nada. Mas a partir de 20 minutos, a meia hora, 3 vezes por semana, já começa a ter benefício. Para insônia, para mau humor, para as outras coisas também. O senso de pertencimento é muito importante. Se sentir pertencente a algum lugar, a alguma coisa, a algum grupo. Pode ser ele religioso, pode ser um grupo de algum projeto social, pode ser o grupo do laboratório, pode ser um grupo de amigos, pode ser o grupo familiar. O senso de pertencimento ele é um agente protetivo bastante efetivo. Mas, principalmente, os vínculos de amizade. Porque se você pensar nisso tudo, se você fizer essas coisas com os amigos, vai ser muito melhor. O amigo é aquela pessoa que vai te dar suporte na hora que você não estiver tão bem. É aquela pessoa que vai comemorar com você as suas conquistas, que às vezes você não está dando o devido valor, que às vezes você está considerando pequena. E a pessoa vai falar, olha, não é tão pequena assim, você saiu muito bem, ou que legal que você fez isso. O relacionamento interpessoal é um outro fator que eu pensei se colocaria mais ou menos coisa, que a gente não ia ter tempo para isso. Mas manter relações saudáveis é muito importante. E, às vezes, é uma coisa que a gente acaba deixando de lado no meio da correria da vida, do dia a dia. Às vezes, a gente acaba priorizando nossas atividades. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu tenho que escrever, eu tenho que ler, tenho que escrever minha dissertação, eu tenho que escrever minha tese, eu preciso ficar no laboratório. Reservem tempo para as amizades, tá? Não precisa ser muito. Às vezes, é o café que você vai tomar no intervalo entre uma coisa e outra. Às vezes, é a pessoa com quem você vai embora caminhando junto e conversando. Mas preserve e invistam nos vínculos de amizade, que eles são muito importantes. E aí, alguns bons hábitos para a gente ter, que apesar de parecer não ter nenhuma relação direta com a saúde mental especialmente, tem uma relação bastante forte. Então, prática regular de atividade física, cuidado com o uso e abuso de substâncias, álcool e drogas, mas também remédios. Percebam se estão tomando muito remédio para dor de cabeça, muito Dorflex, porque está tenso aqui, muito remédio para dor de estômago. Se está tomando muito café, tá? Ou outras coisas que tome para ser estimulante. Eu já conheci gente que tomava de manhã cápsula de cafeína com Red Bull para passar o dia, porque tinha passado a noite estudando. Pode funcionar um dia, gente, mas isso não é um hábito, tá? Evitar muito fortemente o isolamento social, manter uma rotina de atividades diversificadas, porque lembra daquele slide do menininho no meio, que a gente tem várias bolinhas. Se a gente tem várias bolinhas para manter no ar, quando uma cai, o nosso mundo não caiu. Caiu uma partezinha dele. Quando a gente tem uma bolinha só no ar e essa bolinha cai, acabou tudo, tá? Cuidado com o sono. É muito importante dormir bem. O sono ele é reparador,
ele cumpre uma série de funções no nosso corpo e ele precisa estar presente. Um sono de qualidade. Tem algumas coisas que, se vocês quiserem, vocês podem me escrever depois, eu mando para vocês. Tem que são práticas de higiene do sono. Algumas técnicas para melhorar a qualidade do sono. Mas uma dica fácil que eu posso dar é assim, não olhe o celular na cama antes de dormir. Ele tem a luz azul, ele tem um monte de elementos estimulantes que não vão ajudar o cérebro a descansar. Sabe? Vai diminuindo. Pensem no bebê indo dormir, que os pais normalmente vão diminuindo a iluminação, vão deixando a casa mais quieta. Vocês precisam fazer a mesma coisa com vocês. Vão diminuindo. Não dá para estar jogando videogame ou fazendo alguma coisa super estimulante e deitar, que mesmo que pegue no sono porque está acabado, esse sono não vai ser de qualidade. E cuidados com a alimentação. Façam diversas refeições, comam frutas, comam verduras. Tá? Quanto tempo que tem? 5 minutos? Tá. Eu vou fazer um exercíciozinho bastante breve, então, sobraram 5 minutinhos. Um exercício de respiração, que serve para vocês fazerem quando vocês se perceberem tensos, quando vocês se perceberem muito ansiosos, tá? Então, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente. Se ajeitem na cadeira, apoiem os pés, as mãos de uma forma bastante confortável. Se vocês puderem diminuir a iluminação um pouco. E aí eu vou pedir para quem quiser e se sentir à vontade, fechar os olhos. Quem quiser ficar de olho aberto, como se sentir melhor. E agora vocês vão começar a prestar atenção na respiração de vocês. Puxem o ar pelo nariz, encham a barriga de ar, não em cima, a barriga. Solta o ar devagar pela boca. De novo. Mais uma vez. Vão deixando essa respiração cada vez mais lenta. Puxa o ar, segura o ar, solta o ar bem devagar. Queria que vocês reparassem agora se tem algum lugar tenso no corpo de vocês. E conforme vocês soltarem o ar, vão tentando relaxar esse ponto de tensão. Reparem no pescoço, nos ombros, nas costas, nas pernas, nos braços, no rosto. E respirem. Inspire, 1, 2, 3, 4. Segura o ar. Solta o ar, contando até 6. Percebam a sensação que vocês estão tendo enquanto vocês respiram lentamente, profundamente. E tentem inspirar cada vez mais ar. Devagar vão voltando para a sala, percebendo de novo os elementos, percebendo o corpo na cadeira, a voz. Essa respiração, assim, você pode fazer 3, 3, 6. Puxa o ar contando até 3, segura o ar contando até 3, solta o ar contando até 6. À medida que vai ficando treinado, aumenta esse tempo, 4, 4 e 8. E cada vez mais, enche mais o diafragma com ar. Tá? Isso dá para vocês fazerem enquanto vocês estão fazendo qualquer tipo de atividade. Ela desacelera, porque normalmente quando a gente fica tenso, fica nervoso, a gente respira curto, respira aqui por cima, ou quando está tendo uma crise de ansiedade também. E aí isso aumenta o nosso batimento cardíaco. Quando a gente respira assim, a gente leva o corpo para uma condição de mais calma.
Isso é uma coisa que dá para vocês fazerem em qualquer lugar, em qualquer momento. Se precisar sair de uma situação que vocês percebam que está trazendo mal-estar, dá para ir no banheiro e respirar assim. A gente ficou 3 minutos fazendo isso e eu acho, pela expressão de vocês, alguma coisa ficou diferente enquanto vocês respiravam, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma, que vocês tenham gostado. Tem aqui o meu e-mail, se alguém precisar ou quiser perguntar alguma coisa. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Nós vamos para a nossa próxima palestra.